Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kamal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre como manusear o equipamento fotográfico com a máxima segurança. No vídeo anterior eu tinha dado algumas dicas de como que você pode começar a estudar fotografia, como que você pode começar a progredir de fato nessa área de conhecimentos a respeito da fotografia. E daí eu dei algumas dicas, né? Por exemplo, falando ali sobre você assistir bastante filmes, falando também um pouco sobre como que você pode de fato organizar ali a sua rotina de estudos, que você precisa ter paciência, que você precisa de fato estar fazendo ali algumas coisas que são um tanto necessárias para que você possa de fato ter uma boa medida de conhecimento e depois agregar isso no caso da prática da fotografia. E eu tinha mencionado uma coisa muito interessante também no vídeo anterior, falando que a fotografia é uma coisa organizada, ela é algo organizado. Então, se a fotografia é algo organizado, ela deve também ser praticada de uma maneira segura. E é justamente disso que esse vídeo vai tratar. Então, se você já tem aí a sua câmera, por exemplo, semi-profissional ou profissional, eu vou estar passando aí um pouco de algumas dicas que podem ser muito úteis na sua prática da fotografia. Começando pela dica número 1, quando você pega a sua câmera, tem muitas pessoas que, por exemplo, costumam segurar a câmera desse jeito aqui assim, ó. Independentemente de, por exemplo, ser uma câmera semi-profissional, ser uma câmera profissional, ser uma câmera compacta, tem muita gente que, por falta de conhecimento, segura a câmera desse jeito. Só que, na verdade, isso é um erro gravíssimo. E até, por exemplo, nos próprios manuais de instruções dessas câmeras, instrui ali o como que você deve, de fato, estar segurando o seu equipamento. Então, visando preservar a integridade física do seu equipamento, é importante você saber a forma correta de segurá-lo. Na grande maioria das vezes, as câmeras semi-profissionais ou profissionais, elas têm esse aderente ergonômico de mão. Então, com esse aderente ergonômico de mão, o que a gente faz? A gente segura a câmera nessa parte aqui assim, ó, justamente para que ela tenha um excelente apoio, isso aqui com a mão direita, e com a mão esquerda, olha só o que a gente faz, ó. A gente faz essa forma aqui e apoia esse eixo da câmera de 90 graus aqui, ó, entre o polegar e a extensão de todos os nossos dedos, justamente para que nós tenhamos, primeiramente, um bom controle das funções da câmera, e esse controle ele é acessado apenas por esses dedos aqui, ou então, em último caso, caso você tenha os controles da câmera perto do LCD, perto da tela, esses controles podem ser facilmente acessados pelo seu dedão. Então é justamente por isso que você segura a câmera desse jeito, visando a segurança física do seu equipamento e também uma boa operação do mesmo, tá bom? Tem muita gente que segura assim, só que isso é super, hiper, mega errado. Então o correto é você usar o seu apoio ergonômico de mão, fazer uma alavanca com a mão esquerda, utilizando aí o seu dedão e a extensão dos outros dedos da mão esquerda, justamente para formar esse tipo de apoio aqui, ó. Desse modo, a câmera ela fica muito mais segura na sua mão e você consegue aí de fato executar todas as funções necessárias de configuração do seu equipamento.
Esse é o primeiro passo, essa é a primeira dica. A segunda coisa, vocês devem ter notado que a câmera, ela também tem uma bandoleira, uma alça. Essa alça, ela serve também para preservar a segurança física do seu equipamento. Então, primeira coisa que a gente faz quando vai manusear o equipamento, a primeira coisa que nós fazemos é colocar a bandoleira da câmera em volta do pescoço. Nós não seguramos ela desse jeito e não seguramos ela sem a bandoleira. Nós sempre colocamos essa bandoleira em volta do pescoço. E por que que nós colocamos ela dessa forma? Justamente para que quando nós precisemos conversar com nossos modelos, com o nosso cliente, né, caso de repente você queira aí fotografar profissionalmente, ou de repente está conversando com um amigo, ou com uma amiga, ou com qualquer pessoa que você está conversando ali a respeito de fotografia, e você está meio à toa, você solta a câmera aqui do seu pescoço e ela sempre vai estar segura. Ela não tem o risco de cair no chão. Outra coisa, às vezes no susto, às vezes também na ansiedade de ter visto um objeto que é próprio de ser fotografado, às vezes nessa ansiedade a gente acaba se apressando demais e pode ser que, segurando a câmera de forma errada, ela acabe escapando da nossa mão. E não é essa a ideia. Uma câmera dessa escapar da nossa mão é praticamente um erro gravíssimo, né? Sem contar que também é um custo muito caro para se fazer um reparo de câmeras como essas. Então, visando preservar a integridade física do seu equipamento, é necessário você sempre colocar a bandoleira em volta do pescoço, justamente para impedir que ela caia no chão, impedir que ela escorregue da sua mão, impedir que aconteça aí qualquer tipo de acidente com o seu aparelho, com o seu equipamento. E isso vai garantir, obviamente, uma boa duração do seu equipamento e vai garantir boas fotos para você. A terceira dica que é dada quando se está manuseando o equipamento fotográfico é você também ter cuidado com a integridade da lente ou da objetiva da sua câmera. Às vezes pode acontecer, principalmente essas câmeras que tem esse guarda-olho aqui, ó, esse tampão para proteger a lente, às vezes pode acontecer de na pressa a gente ligar a câmera, né, e do tipo esperar que nós consigamos aí um bom registro do nosso objeto, do nosso alvo, do nosso modelo e assim por diante. Só que essas câmeras, elas são equipadas para bloquear esse tipo de ação, ainda mais quando a lente ou a objetiva está bloqueada por algo, né? Está bloqueada aqui por esse tampão, por esse guarda-olho. Só que, dependendo de como for, esse pistão que vem aqui para frente, quando a câmera é acionada, ele pode de repente lá dentro se sentir forçado, se sentir pressionado. E daí pode acabar prejudicando a funcionalidade da sua câmera ou mesmo quebrando ela de vez. Então, antes mesmo de você operar a sua câmera, sempre se certifique que na hora de ligar você removeu a tampa da lente, justamente para não ocorrer esse tipo de acidente, não ocorrer esse tipo de coisa que pode prejudicar aí a integridade e o funcionamento da sua câmera. Uma outra dica que é importante nós estarmos atentos é sobre, por exemplo, a quantidade de luz a qual a nossa câmera ela é submetida. Por exemplo, os nossos olhos, as câmeras, elas são uma extensão do olho humano. Isso daí todo mundo sabe, de certa forma, né? Então, visando proteger a integridade dessa extensão do olho, nós temos que encarar ela como se fossem nossos próprios olhos. Então, é muito fácil, por exemplo, nós nos sentirmos incomodados de olhar para uma fonte de luz diretamente. Os nossos olhos, eles só absorvem uma pequena quantidade de luz, o suficiente para que nós possamos interpretar as coisas que estão ocorrendo à nossa volta. É exatamente isso. Só que o excesso de luz nos nossos olhos pode prejudicá-lo. A mesma coisa pode acontecer no caso da câmera. Então, é sempre aconselhável que nós não miremos a nossa câmera diretamente para a luz do sol, justamente para não prejudicar o sensor óptico do nosso equipamento, vindo assim a estragá-lo, e aí já era a diversão, já era os momentos eternizáveis aí com o nosso equipamento,
justamente porque nós fizemos uma coisa que pelo manual não é apropriado da gente fazer. É verdade que às vezes a gente vê ali aquele céu bonito, né? Vê aquele céu colorido, um sol majestoso entre as nuvens e tudo mais, e é realmente uma cena muito linda de ser fotografada. Mas existem técnicas adequadas que podem ser utilizadas para que você fotografe, por exemplo, o sol com segurança. Só que mirar sua câmera diretamente para o sol, fazendo-a absorver toda a energia e toda a luz que o sol está emanando ali, é um convite ao desastre para sua câmera. Então, evite o máximo fazer isso, justamente para que você possa ter condições de preservar a integridade física do seu equipamento. Com tudo isso em mente, agora é necessário nós colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Então, toda vez que você for pegar a sua câmera, primeiro de tudo, lembre-se de segurá-la de maneira correta. Ela tem uma guarda ergonômica aqui das mãos, que vai servir de apoio e de possibilidade de controle, tanto para o obturador, como para o seu zoom, como também para outras configurações que serão necessárias. A mão esquerda, por sua vez, vai servir como um apoio secundário, né? Justamente estabilizando aí a sua câmera para os momentos mais precisos. A bandoleira, por sua vez, ela visa uma certa medida de liberdade, mas também visa uma proteção a mais para sua câmera, justamente para evitar de que no susto ou, por exemplo, na ansiedade, você acabe causando acidentes aí que podem prejudicar a integridade do seu equipamento. Então, sempre lembre-se de colocar sempre aqui, ó, a bandoleira em volta do pescoço, né, justamente para servir como esse apoio maior, como essa segurança a mais aí pro seu equipamento fotográfico, justamente para preservar a integridade física do mesmo e garantir que ele tenha mais durabilidade e tenha mais possibilidade aí de vocês fazerem um pouquinho mais da fotografia de vocês, praticarem um pouquinho mais aí da fotografia de vocês. A outra coisa está relacionada à funcionalidade de você ligar a câmera e de repente, né, o tampão da lente estar ainda na própria lente. Então sempre se lembre, se a sua câmera tem isso, você sempre remover esse tampão para que não dê erro na objetiva e não prejudique aí o seu equipamento. Essas câmeras elas são equipadas para bloquearem no caso desse incidente. E aí elas pedem para serem reiniciadas ou ligadas novamente, tá bom? Justamente para preservar a integridade desse equipamento. Contudo, se for feito muitas vezes, isso pode acabar prejudicando. E não é essa a ideia. E dizem que prevenir é melhor do que remediar. Então, sempre se certifique, antes de ligar a sua câmera, que você removeu aí a sua lente. Que você removeu aí a proteção da sua lente, melhor dizendo, né? Depois que você usou, é só você tampar novamente, justamente também para proteger a sua lente de sujeiras, de poeiras, de mofo e de tudo que pode aí prejudicar a funcionalidade da sua câmera. A outra coisa é se atentar à quantidade de luz que está entrando na sua câmera, sobretudo a luz do sol. Não mire a sua câmera direto para o sol em hipótese alguma. Existem técnicas adequadas para tirar a foto do céu? Existem. Só que mirar ela direto para o sol não é uma técnica legal, tá bom? Então, conheça primeiro as técnicas que são necessárias para que você possa fazer imagens do céu, imagens do sol aí, sem prejudicar a integridade física da sua câmera, que tem como fazer isso. Mas enquanto você não sabe quais são essas técnicas, não se atreva a fazer isso, tá bom? E de certa forma, seguindo todos esses conselhos, seguindo todos esses passos, você vai conseguir manter a integridade física da sua câmera, fazendo ela durar por mais tempo e garantindo também grande parte dos seus ensaios e da prática da sua fotografia, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aí embaixo, de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário quanto ao que você achou desse conteúdo maravilhoso aí, mencionando sobre como operar o seu equipamento de uma maneira eficiente e de uma maneira segura, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, desejo que vocês estejam aqui nos próximos vídeos do canal.
Vou estar lançando uma série falando sobre os 3 pilares da fotografia. Vou abranger eles o máximo possível aí, tudo que eu puder trazer aí desse material para vocês, para estar disponibilizando de conhecimento, tanto teórico como também prático. Vai ser uma série aí que vai abranger tanto a teoria como a prática, com o objetivo de educar vocês à realidade do que a fotografia é, do que ela pode se tornar, tanto no caso de hobby, como também no caso profissional. Tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.